Queridos amigos, que alegria! Nós estamos pela TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz. Esse é o programa que está estudando essa obra maravilhosa de André Luiz e estamos no livro Missionários da Luz. Nós estamos estudando um capítulo que é muito longo, são praticamente 58 páginas. É o capítulo mais extenso desse livro, exatamente sobre um tema que é o tema que nós temos na doutrina espírita como tema central, a reencarnação. E nós estamos falando, e vimos no primeiro programa, porque vamos gravar vários programas com esse capítulo. Capítulo 13º, a reencarnação. No primeiro programa, nós vimos ali que na casa de Adelino e de Raquel já estava Segismundo, que vai reencarnar, e também estava Herculano. Se aproximou Alexandre e André Luiz, que vieram então ter uma conversa à noite com Adelino, e eles acompanharam aquela refeição que eles estavam tendo à mesa. Alexandre ficou muito preocupado, porque havia ali muita desconfiança um do outro, no sentido de que não havia conversações, e ele ficou muito preocupado porque percebia que Raquel é um espírito já um pouco mais avançado, Adelino, um espírito um pouco mais preocupado. Então nós vemos ali uma conversação muito bonita, onde Alexandre envolve aquele pequenino Joãozinho de 3 anos para que faça algumas colocações para tocar a fibra do coração do pai. Então a conversa foi em torno desse assunto. Nós vamos dar continuidade para a gente ver então o desenrolar dessa conversa familiar, desse momento importante em torno da prece. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos o nosso telespectador, o nosso ouvinte. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Gostaria de deixar alguns meios de comunicação para que o amigo que nos assiste, que nos ouve, que estuda conosco, já que o estudo do livro Nosso Lar, o estudo do livro Os Mensageiros e já o estudo do livro Missionários da Luz são os programas de maior audiência da TV A Caminho da Luz. Então você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794. Se você reside fora do Brasil, colocar mais 55, mande a sua mensagem, a sua participação, a sua opinião. Pode ser pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O meu é vilardandré2@yahoo.com.br. E o outro pedido especial que nós fazemos é, como você está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like no vídeo, um comentário, compartilhe. Se você acompanha o nosso programa e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para os amigos em Portugal, subscreva, ative as notificações. Tudo isto é muito importante para a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Vamos dar continuidade no capítulo 13º, Reencarnação, quando encontramos a descrição de André Luiz. A esposa, admirada, observou carinhosa: creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro, mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom da voz, acrescentou: admito
esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? Interessante, não é? Quando André Luiz também se encontrava no umbral, durante muitos anos, ele lembrou que a prece poderia ajudar o seu coração. Quando ele fez uma prece, ele foi socorrido. Adelino foi tocado. E vocês lembram no capítulo anterior, pelo filho Joãozinho, de 3 anos de idade, que veio falar da importância da prece. E é a prece que realmente fortalece os nossos corações. Quando nós estamos distante da nossa crença, da nossa fé, da nossa espiritualidade, nós ficamos à mercê de um mundo cruel, que é o mundo materialista. Aquele que começa a perceber que o caso muitas vezes não é de médico. O caso, na maioria das vezes, é de fé, religiosidade, de nós podermos preparar o nosso coração para o caminho do bem. Nós observamos aqui, além deste ponto que o Sérgio mencionou, um outro também interessante: o distanciamento da fé, o distanciamento de Deus, as preocupações excessivas com o mundo. O Espiritismo não nos convida a passar fome, a deixarmos de juntar dinheiro para uma viagem, a termos um passeio em família. Muito pelo contrário, o Espiritismo apoia tudo isso. Mas muitas pessoas, em nome da correria, às vezes prejudica até o próprio corpo, o relacionamento com a família, o distanciamento com as pessoas que têm afinidade, os amigos, tudo em nome de ganhar um pouco mais. Eu me recordo uma vez que eu fui nos Estados Unidos fazer palestra e na época de final de ano, várias linhas telefônicas eram liberadas para aquelas pessoas ligarem, apenas para dialogar. Igual nós temos aqui o Disque Suicídio, a pessoa que está pensando em se suicidar liga para ter uma palavra de reconforto. Lá tinha alguns números que era com a finalidade da pessoa conversar com alguém. E uma pessoa me narrou que conversou com uma senhora que disse assim: olha, eu tenho a minha casa paga, já que a maioria das casas nos Estados Unidos é hipoteca, eu tenho mais de $1 milhão no banco, eu tenho um bom carro na minha garagem, mas eu tenho mais de 80 anos. Não casei porque falei tudo que ia ser em nome do trabalho. Não tive filhos, que era uma ânsia que eu tinha, mas me privei para poder ter o que tenho hoje. Hoje eu tenho tudo que um materialista sonha em ter, mas eu não sou feliz. Eu não tenho sequer uma pessoa para passar a noite de Natal comigo. Não tenho mais saúde para poder viajar. Tenho dinheiro no banco, não tenho para quem deixar. Tenho uma casa paga, não tenho para quem deixar. E eu me pergunto, será que valeu a pena tudo isso? É o que nós estamos vendo hoje. Será que privar, às vezes, pegar um dia como sábado, como domingo, está com a família, mas está fisicamente e espiritualmente, talvez não é o que falte para nós na atualidade, é repensarmos um pouquinho em cada momento que nós passamos. Continua. De olhos molhados e pensativos, prosseguiu. Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos, comovida.
Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se, emocionada, e falou com ternura: volte hoje mais cedo, para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino. De intraduzível alacridade, contemplou a mãezinha, enternecido, e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com a delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Todavia, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nestes termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. É interessante, a gente percebe a importância não só da prece, mas a importância de quando há alguém na casa que é merecedor, no caso aqui era a esposa, o auxílio do plano espiritual. Adelino não era uma pessoa ruim. Adelino estava ainda sob uma forte impressão daquilo que havia acontecido numa existência anterior. Ele ainda estava amedrontado. Segismundo também, porque era um novo desafio para todos eles. Até esse momento ainda não houve a preparação reencarnatória no sentido de colocar Segismundo já preparado junto da mãe. Eles ainda estão naquelas conversações, e há uma coisa, André, que ele coloca que eu julgo ser muito importante. É essa explicação de Alexandre para Herculano, que as coisas têm que ser feitas de uma maneira muito serena para que possa dar de uma maneira mais correta possível. Então tem que haver essas conversações, tem que haver essa preparação, e nós vamos ver um pouco à frente a importância quando ele vai dormir e quando Alexandre conversa com o espírito de Adelino de uma maneira mais serena, tocando o coração dele. Então isso é muito importante. Neste caso tem essa preparação toda, porque em vida anterior Segismundo matou Adelino. Então criou no espírito de Adelino aquela revolta, aquele ódio, e por parte de Segismundo criou aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que ele também falhou, porque nós vamos ver que Segismundo
ele, quando chega no mundo espiritual, naquela fase terrível, ele se transforma, começa a trabalhar no bem, começa a ajudar em algumas atividades que já eram próprias para a natureza de seu espírito. Então nós vemos que este quadro que se apresenta para nós, que envolve o ódio, é muito difícil. Se fosse um casal, por exemplo, que estivesse recebendo um filho, que era a primeira vez que aquela entidade estaria com os pais, ainda seria mais fácil. Se fosse um elo pela afinidade, mais fácil seria. Agora, quando entra ódio, quando entra problema do passado, e vocês estão percebendo que esses pesadelos que Adelino estava tendo é porque já estava aproximando Segismundo dele. Só desta aproximação já gerava todo este mal no Adelino, gerando dificuldades no trabalho, com a esposa, com o próprio filho. E às vezes você que está nos assistindo pode estar passando pela mesma situação, ou pode ter passado pela mesma situação. Por isso que o véu do esquecimento é uma bênção. Já paramos para saber o porquê que estamos com determinado familiar? Às vezes é até bom não sabermos. Vamos viver, vamos conviver, vamos perdoar, vamos amar, vamos fazer o que nós podemos, porque reencarnar é um convite amoroso à transformação íntima, à transformação moral, ao aprendizado intelectual. Continua a narrativa. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz, mamãe, que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os 3 para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Aqui, André, tem um ponto importante para dar continuidade na leitura, é exatamente a história do anjo da guarda. Todas as religiões cristãs sempre ensinam que nós temos um anjo da guarda e devemos sempre orar pelo anjo da guarda. Isso é verdade, o Espiritismo vem abrir esse leque, mostrando que quando nós nascemos, cada um de nós temos um espírito que passa a nos acompanhar. E há um fato interessante, que Alexandre, então, faz um comentário que eu julgo ser de sublime importância. Ele diz aos espíritos que ali estavam, porque nesse momento já chegaram mais 3 espíritos que compuseram os amigos espirituais da família. E Alexandre diz: agora vamos nos aproximar, porque eles nos convidaram a participar da prece. Olha a importância do Evangelho, do culto do Evangelho no lar dentro de nossa casa, porque naquele momento eles estavam fazendo o culto do Evangelho, convidando não só os bons espíritos, mas também Jesus para estar com eles. Vamos dar continuidade? Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo, até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical, com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez,
Continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo de seu coração envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Aqui, André, um ponto também importante é que daquela família, quem estava mantendo toda aquela vibração era a esposa, Raquel. Ela estava com uma luminosidade intensa, porque ela estava com muita fé naquele momento. O auxílio da espiritualidade só foi possível nesse lar por causa de Raquel. Raquel estava tocada realmente, porque era um espírito mais sensível, um espírito mais de prece. Então era ela que estava mantendo ali o filho e também o marido naquele momento vibracional onde o marido foi tocado de tal maneira que até as lágrimas ele então não conseguiu segurar. Exatamente, foi uma imagem muito comovedora para a espiritualidade, vendo aquela mãe envolvendo maternalmente o esposo e o filhinho tão adorado. Continua. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós, em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento, em rogativa, congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias, a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis, de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa, fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Aqui, André, é um fato interessante também. As pessoas acham que quando em desdobramento nós voltamos para o mundo espiritual, no mundo espiritual nós temos praticamente uma ideia de tudo que está acontecendo. Veja, estava Alexandre, estava Herculano, estava André Luiz, estava mais 3 espíritos. Quando ela, em prece, retornou para a pátria espiritual através do desdobramento, houve um fato naquele momento interessante que chamou a atenção de André Luiz. Ela conseguiu apenas enxergar a avó, mas ninguém. Ela não cumprimentou ninguém porque não viu ninguém. Ela viu apenas a avó. E então André Luiz fala, que coisa interessante, ela só conseguiu ver a avó. Então agora André Luiz pergunta a Alexandre, por que disso? Ela não teria que ver todos nós, já que ela está em prece, ela está bem consigo mesmo, ela está na mesma faixa que nós? E isso que chamou a atenção de André Luiz. Dando continuidade, não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais,
não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina, a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha, não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximava de mim e observava. Está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum, partilhando o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pôde ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. É interessante aqui, André, nós vermos alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiramente, é que Raquel só consegue ver a sua avó. Vamos relembrar que nenhum naquela casa, nem Raquel, nem Adelino e nem Joãozinho, eram espíritos evoluídos. Todos eles, como nós, estavam à busca da evolução. Mas deles, Raquel é a que mais estava se esforçando para manter um ambiente vibratório para que eles pudessem receber ajuda. Então isso vem nos ensinar que nós, para recebermos ajuda do mundo espiritual, não precisamos ser criaturas angelicais. Precisamos ter fé, precisamos acreditar, precisamos ter essa crença, essa credibilidade no alto e com certeza receberemos ajuda. Segismundo, por sua vez, era o único espírito pela qual, no desdobramento de Adelino, Adelino poderia ver. Por quê? Porque era o espírito que estava na sua mesma faixa. Ele também, naquele momento, Adelino, quando ele sai do corpo, ele não consegue ver nada, a não ser Segismundo, porque os dois estavam na mesma faixa, no mesmo diapasão mental. Por isso que um estava receoso, o outro também. Um estava amedrontado, o outro também. A recíproca de ódio ainda é intensa nos dois. Só que o sofrimento está tão intenso para os dois que eles estão se vendo na necessidade de abrir mão para receber auxílio. Então, é isso que vai ocorrer daqui para frente. Porque a ideia é Alexandre e Herculano fazer despertar em Adelino o sentimento de aceitar Segismundo na condição de um irmão, de um necessitado, de um espírito que precisa da sua ajuda. Então aqui a gente vai perceber, André, uma coisa interessante, porque muitas pessoas pensam que ao chegar no mundo espiritual, a pessoa vai ter uma vivência, um conhecimento, uma elasticidade no campo que ela se encontra. Isso não é verdade. Nós vemos que é um capítulo muito substancial. Quem está nos acompanhando no programa de hoje e não viu o programa anterior, a parte anterior que compõe esse capítulo, assista, porque é continuidade.
Nós ainda vamos ter outros vários programas referente ao capítulo 13º. É muito importante que isso estude todos, porque é uma sequência. Nós vamos ver no próximo programa, na próxima parte, Alexandre sendo intermediador entre Adelino e Segismundo. É uma parte muito interessante que entra a fala de Alexandre mediante aquela situação que imperava o ódio, o ressentimento, o rancor. Nós vimos aqui o quanto que a prece é de fundamental importância na preparação do ambiente e o quanto que Raquel foi utilizada também para que aquela situação pudesse desenrolar, fazendo uma prece, elevando o pensamento. E é interessante, né, já partindo para o final, nós relembrarmos do processo da reencarnação, que a reencarnação, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pode ser programada ou pode ser compulsória. E nós vemos aqui que isso aqui é uma reencarnação programada, porque tem muitas pessoas que acham que uma reencarnação programada é aquela pela qual a pessoa veio na condição de um missionário. Não, isso é uma reencarnação missionária, é uma outra coisa. A reencarnação programada é quando já há algum dos corações envolvidos que já entendeu todo o processo e que começa a trabalhar no sentido do bem e que sabe que vai ter que resgatar. Nesse caso tem um amparo. A reencarnação compulsória é aquela na qual o espírito não tem condições de participar daquilo que há de acontecer. Vamos deixar um convite. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, fazemos pela minha fanpage o Evangelho no Lar. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/, André Luiz Vilar, um de número. Venha participar conosco. Por que conosco? É na casa do nosso querido Sérgio. Venha participar deste momento fraterno em que pegamos o Evangelho, meditamos, através de um vídeo ao vivo que fazemos pela linha do tempo da fanpage. Gostaria também de deixar o WhatsApp, 19 997 78 2794. Entre em contato conosco. Queridos amigos, hoje nós encerramos o segundo programa do capítulo 13º com o tema A Reencarnação. O programa é pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Até o próximo programa, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz.